porque esse livro é para nos ensinar a andarmos na nova natureza, no Novo Testamento, o livro de Hebreus. Por isso que ele explica tudo sobre os sacrifícios, sobre a palavra, sobre o descanso, aqui no capítulo 4, mostrando a diferença nossa com os da antiga aliança, que eles nem souberam entrar no descanso de Deus, pela incredulidade, não creram. Então, veja, se eu não sei andar no descanso de Deus, eu sou incrédulo. Está valendo? Se eu não tenho descanso em uma área específica da minha vida, eu sou incrédula. E você também. Está entendendo isso? Então, vamos aprimorar. Vamos melhorar, porque a palavra de Deus é para isso. Não tem nada de difícil aqui. É começar a orar, buscar Deus e vamos que o Espírito Santo vai ensinando. Pessoal de casa, a mesma coisa. Então, Hebreus, capítulo 4, vamos começar no versículo, vamos ver o 1 e o 2. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, nos foi deixada a promessa de entrar no descanso, já foi dada essa promessa, já existe entrar no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, o que Deus está mostrando aqui para nós? Que existe um descanso para os filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque aceitamos Jesus. Amém? Amém. Quem aceitou Jesus é filho de Deus. Então, não é o mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro, conforme está escrito em João capítulo 3. Ele amou de tal maneira o mundo que ele enviou o seu próprio filho. Mas isso não quer dizer que todos são filhos dele. Só é família de Deus e filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Você não escuta os outros falando aí? Mas não é, porque nem aceitou Jesus. Mentira. Aceitar Jesus é viver Jesus. Amém? Então, aqui ele está dizendo que nós recebemos o descanso por sermos filhos de Deus, porque isso é para os filhos de Deus, tá? Então, mas também precisamos entender o seguinte, que esse descanso não entra na nossa vida automaticamente, tá? E também que não é tipo, eu vou deitar porque eu estou cansado. Se eu estou precisando de descanso, vou deitar. Não, não é. Não, porque é espiritual, esse descanso que ele está falando. Então, entenda isso, porque tem gente que não quer fazer mais nada, cruza os braços, fecha a Bíblia e quer dizer entrar no descanso. Não tem a ver, né, gente? Ele está falando tudo aqui espiritualmente, tá? Mas acontece o quê? Dentro dessa palavra. Nós vemos bastante pessoas andando no descanso de Deus? Não. Né? Não por quê, gente? Primeiro, falta ensino. E segundo, falta fé, entrega, confiança. Mas eu estou ensinando aqui. E eu creio que vocês estão buscando e Deus está agindo. Já está, porque quem está praticando vai cada dia crescendo mais. Porque o Espírito Santo vai agindo. O negócio é ter o ensino e depois a prática. Tá? Então, nós estamos vendo aqui que é o descanso que Deus promete, mas não é muita gente que anda nisso. Mas nós vamos ver o que é descanso. Veja versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, como ele está citando aqui, veja que ele está citando no final do versículo 3, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, ele diz, nós, porém, que cremos, entramos, conforme Deus disse, mas jurei na minha ira, aqueles não entrarão no meu descanso. Então, quem não entende o que é essa obra concluída de Deus, não pode sequer pensar em entrar no descanso de Deus. Então, ele cita aqui os Salmos 95:11, que é bem isso daí,
que o Senhor deu o descanso para quem cresce, era para usufruir do descanso. Que esse descanso aqui, agora, para nós, é a obra de Cristo Jesus na cruz. Ele concluiu o descanso. Ele nos deu a condição, porque se eles tivessem fé lá, em Cristo Jesus, porque foi anunciado Jesus desde a hora que Adão e Eva caíram, como eu já mostrei aqui, lá em Gênesis, o tempo todo, todos os profetas, toda a trajetória deles, enfim, até Jesus chegar, foi falado de Jesus. Se crescem, tanto que quando eles olharam para a serpente de bronze, quem olhou foi salvo, foi curado da picada. Quem não olhou, morreu. Quer dizer, entra na obra feita, já realizada. Não precisou pedir nada, nem ficar de joelho para aquele simbolismo daquela serpente de bronze naquele poste bem alto, simbolizando a cruz e Cristo Jesus morto. Foi isso que Deus quis fazer e fez. Ninguém ficou lá suplicando, simplesmente olhou e recebeu. Isso é descanso. Está entendendo? Sim. A simplicidade da vida cristã, de andar com Deus, é justamente isso, tá? Então, a cruz mostra a obra completa de Cristo Jesus para nós entrarmos nesse descanso. Tá? Então, quando ele morreu, ele levou todos os pecados e tirou todos os empecilhos que nós tínhamos de não entrar nesse descanso. A carne, tá certo? Então, agora, com a nova natureza, nós temos a condição. Pensa nisso. Existe o que você precisa. Deus não vai ficar pensando o que ele vai fazer para me dar isso, para resolver meu problema naquilo, como que ele vai agir. Não, está feito. Por isso que Jesus falou, está tudo consumado. Entrego o meu espírito a ti, Pai. Acabou. Vocês entendem? A obra ficou completa. É a obra do Calvário, a cruz. Por isso que é essa pregação que tem que estar em todas as igrejas. A obra do Calvário, a cruz de Cristo Jesus. O que ele fez por nós. Estão me acompanhando? Então, vocês têm que estudar a palavra, ler a palavra, conhecer a palavra, estudar, para você ter a revelação do Espírito Santo, para você entrar no descanso. Porque esse mundo dá descanso? Não, cada dia é uma preocupação pior. Sim ou não? Uma dificuldade pior. Uma incerteza terrível. Né? Uma falta de solução sem fim. Então, isso não é descanso. Então, quem aceitou Jesus, vive nessa condição, está numa teologia, não está vivendo a doutrina correta. Não está com a revelação do Espírito Santo na palavra. A palavra não está vivificada no coração. Estão me acompanhando? É isso que você tem que buscar na sua vida, que é muito mais simples. É óbvio que você tem que estudar, tem que ler, você tem que falar o versículo, mas isso não é para mover Deus, é para você ter conhecimento. Quando você confessa a palavra, isso não vai mudar Deus. De tanto você falar, não vai mudar você. Você é que tem que mudar, eu que tenho que mudar. Estão me acompanhando? Eu leio a Bíblia para quê? Porque eu tenho que entender, eu tenho que saber, eu tenho que mudar, ela vai começar a abrir a minha mente, etc. Vai me dar entendimento. É para mim. E se eu fico de noite orando, é para mim. Porque quem precisa sou eu. Vocês estão entendendo? Ai, Deus está lá, então. Nossa, olha, puxa vida, então eu vou abençoar. Olha, ela está orando mais 10, vou orar, vou dar. Não é. Eu oro porque eu entendi que eu preciso de mais horas com Deus, para eu poder mudar. Vocês estão entendendo? Por isso que eu oro mais, porque eu preciso mudar. Eu estou percebendo que eu preciso mudar. Você tem que ir chegando nesse ponto, que você tem bloqueios, empecilhos na sua vida. E isso impede de você entrar no descanso, tá? Então, Jesus, o Redentor, o Salvador, ele fez a obra
completa para nós, de tudo que já estava pronto. Estão acompanhando? De tudo que já estava pronto, tá? Então, Jesus, pensa nisso, Jesus, eu tenho que entrar nele para eu entrar na obra completa feita. É ele a obra completa. Você entende isso? Por isso que eu preciso da pessoa de Jesus. Focalizar Jesus, andar com Jesus, não é só falar de Jesus, você tem que conhecê-lo através da palavra. Os ensinos aqui te ajudam isso, abrir a sua visão, a sua mente, o seu entendimento, para o Espírito Santo revelar. Está valendo? Porque se você nunca ouvir isso, é óbvio que se você estivesse lá no mato, lá longe, começasse a ler a Bíblia e você ficasse muito tempo estudando a palavra, porque quem quer ser sábio tem que estudar muito a palavra, ou não? Claro. Né? Então, a pessoa ela pode receber do Espírito Santo, demora mais. Agora, se você recebe algo, um ensino já com a revelação, isso vai te ajudar mais rapidamente. Facilita. Por isso que você tem que ouvir a palavra pregada na revelação do Espírito Santo. Não é coisa da cabeça. Quem entende a revelação, logo vê quando não é, porque falta coisa. Por isso que o pastor David, no livro dele, ele diz, não, quando eu comecei a orar muito em línguas e estudar a palavra, que ele não pôs lá, mas é isso. Que ele lia a Bíblia pra caramba. Ele lia lá, que ele não tinha o que fazer. Ele ficava 8 horas lá, fechado num cubículo. Né? E ele ficava orando em línguas, lendo a Bíblia, estudando a palavra, começou a ter revelação da palavra. Então, quando ele foi para o culto, que ele adorava o pastor, que ele achava que o pastor pregava a revelação, o pastor falava, ele dizia, a unção era tanto que ele até caía da cadeira, porque ele faz toda uma encenação, que era boa. Aí ele foi lá, chegou, disse, mas esse pastor está um pouco sem graça, não está aquela coisa. Puxa, o que aconteceu com ele? Esse pastor não está mais daquele jeito, com aquele peso de unção que passava para mim. Porque agora ele estava entendendo a palavra e vendo que aquilo não era unção, não. Ele estava num nível emocional, intelectual. Vocês estão acompanhando? Então, nós precisamos ter a revelação de que Jesus, ele trouxe para nós a obra completa que ele que fez. Então, ele teve que entrar no nosso lugar, morrer com os nossos pecados e nos dar a natureza dele para nós entrarmos no descanso, que é ele próprio. Que máximo, hein, gente? Pensa nisso, né? Então, nesse versículo aqui do capítulo 3, do versículo 3, que ele diz, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas, eles não entraram no descanso, as obras já não estavam concluídas. As obras já estavam concluídas, tá? Ele está querendo dizer isso, que quando Moisés, ele está dizendo isso, porque no Salmos 95 fala dessa situação, por isso que ele cita esse pedacinho aqui, que as obras estavam concluídas desde a fundação do mundo. Porque Moisés tirou o povo do Egito para entrar no descanso, mas eles não conseguiram. Porque as obras já estavam concluídas, já estava tudo preparado. Não tinha mais o que Deus fosse criar para tirar o povo do Egito. Isso foi uma superação sobrenatural, tirar o povo do Egito. Lógico, eram escravos. E Deus tirou, para vocês verem, para dar o descanso para eles. Entra na minha glória, mas eles não souberam pela incredulidade. Porque eles tinham toda uma mitologia, tinham ídolos e etc., que eles pegaram lá no Egito naqueles 400 anos, de geração em geração. Embora eles soubessem que eles eram de Deus. Eles tinham essa plena noção. Né? Então, que o Deus deles era o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, eles sabiam disso. Então, eles não conseguiram por incredulidade. Mas já existia o descanso. Não foi Jesus que fez o descanso, porque o descanso é a obra completa. Sim, consegue entender isso? É tudo feito
para o homem usufruir. Deus fez tudo para o homem usufruir. Não tem o que Deus precise agora fazer para eu ser beneficiada ou receber. Já existe. Por isso que é no descanso que eu recebo. Olha, isso é mudar a mente, mudar o jeito, entender o que a Bíblia está dizendo, tá? Então, veja, o que Deus quis dizer para eles, nesse versículo 3 aqui, que estava tudo feito. Deus, quando lemos aqui a palavra, nós vemos que Deus prometeu para eles e deu as casas dos gigantes. Sabe, com tudo que é riqueza lá dentro, é chegar, entrar e morar. Gente que morava naquelas barracos lá de escravos no Egito, não tinham nada. Então, Deus já deu tudo para eles. As casas mobiliadas, os campos todos com plantação, prontos para a colheita. Imagina, tudo o que eles precisavam já estava feito. Era entrar e descansar. Vocês estão acompanhando? E eles souberam? Não, porque aqui diz que eles não tiveram fé, né? Não entraram no descanso da obra concluída por incredulidade. Você entendeu agora? Agora é a mesma coisa o que Jesus fez para nós. Você não precisa ficar fazendo promessa. Eu vim aqui na igreja hoje agradecer porque eu pedi tanto, então eu precisava ir numa igreja, eu vim aqui hoje, sabe, até vou dar uma boa oferta, só para agradecer, porque, nossa, eu fiz tanto e Deus ouviu e não sei o quê. Mas mesmo que você não viesse, Deus ouve, se você souber andar no descanso. Não é que é errado isso, mas não é isso que é peso. Vocês estão acompanhando? É muito mais simples. Quando eu digo que o evangelho é simples, vocês estão conseguindo acompanhar? Agora, Pai, nós oramos para todos que estão em casa, que sejam abençoados. Que essa palavra, Senhor, tenha vindo com o seu poder para libertar todos que em casa estão precisando entrar nesse descanso. Eu creio que o Espírito Santo agiu, dando olhos espirituais e ouvidos espirituais para todos, para andarem na palavra, livres de todas as mentiras de Satanás, em nome de Jesus.